18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Começa agora mais um programa 18 horas. Eu, Karime Leão, e ele, Cid Soares. Boa noite. Boa noite, feliz feriado para todos. É isso aí, seguimos juntos aqui no 18 horas até às 7 da noite. E aquele salve para quem nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no @18horasnews. Boa noite, gente. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Levantamento revela que o Amazonas é o estado mais desmatado do país em 2023. Levantamento da Suframa aponta que o salário médio do trabalhador do polo teve perdas de quase R$150 entre 2018 e 2023. Detran Amazonas faz operação Tiradentes. As fiscalizações seguem durante todo este fim de semana do feriado prolongado. Parceria da Prefeitura de Manaus pretende abrir mais 700 vagas para creches. Mix. Esses e outros assuntos agora, a partir de agora, aqui no 18 horas de hoje, dia 21 de abril de 2023, sexta-feira. 18 horas. E sextou, né, gente? Mas sextou com boa notícia da redução do preço da gasolina para as distribuidoras. Essa é nova, tá? A refinaria da Amazônia, a REAM, anunciou hoje os novos preços para as distribuidoras. A gasolina ficou 6,43% mais barata. E a queda no preço do óleo diesel varia de 3,42% a 3,48%. Isso de acordo com o tipo do diesel. É nova porque não é comum da gente falar que a gasolina vai ficar mais barata, né? Não, a última vez que a gente anunciou isso, eu fiquei, Será que vai mesmo, meio reticente agora. Também acho, vamos lá. Essa redução começou a valer desde ontem, quinta-feira. Agora resta aguardar que essa redução chegue nas bombas para o consumidor. Esta é a quinta redução dos preços anunciada pelo Grupo Atem desde o mês passado. A refinaria REAM informou que segue as cotações internacionais do petróleo e ajusta os preços semanalmente. E como você disse, né, Cid, aquela história. Vamos aguardar para ver quando esse reajuste, ou seja, esse novo valor, vai chegar na bomba. Isso. O fato é que Manaus tem hoje uma das gasolinas mais caras do país e sem motivo, né? Não há justificativa para isso. Acontece que temos aqui uma refinaria que produz grande parte da gasolina. Exatamente, Karime. Hoje a gasolina comum, na maioria dos postos aqui de Manaus, está sendo vendida a R$6,59. Temos postos também que vendem a gasolina a R$6,29, mas são pouquíssimos. 18 horas. Gente, e segue a novela da Capivara Filó, que dominou as postagens e comentários nas redes sociais, além de mobilizar políticos e a opinião pública, para que o fazendeiro e influenciador digital Agenor Tupinambá fique com a Filó e fique isento também de pagar essa multa de R$17 mil imposta pelo IBAMA. Eu continuo achando justo que fique assim do jeito que está mesmo, sem nada de... Enfim. Sem nada de multa e a Capivara Filó lá quieta no habitat natural dela, né? Acompanha aí o relator. Cadê o... Em nota, o IBAMA esclareceu que a multa aplicada para Agenor foi por 4 infrações, entre elas a morte de uma preguiça real e maus tratos a animais silvestres. Essa parte aí que não está me entrando muito bem. Bom, o IBAMA esclareceu que vai primeiramente fazer uma diligência para verificar o estado de saúde e condições dos animais. E só a partir de laudos técnicos dos fiscais é que tomará as medidas legais e cabíveis. Bom, a repórter Nathalie Moraes tem mais informações sobre esse inusitado caso envolvendo a Capivara Filó, seu protetor, Agenor Tupinambá e o IBAMA. Vamos conferir. Nos últimos dias, Agenor Tupinambá e sua capivara deram o que falar nas redes sociais. Agenor é morador do município de Altazes, no interior aqui do Amazonas, e ficou famoso por explorar imagens de sua capivara, que chama de Filó, em suas redes sociais. Ele foi notificado a entregar o animal e excluir todos os vídeos dele com a Filó em seus perfis nas redes sociais. Conteúdos com o papagaio rosa, outro bicho silvestre que ele mantém também, precisam ser deletados das
redes sociais. Em nota oficial no site, o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, informou que o tiktoker aqui do Amazonas, Agenor Tupinambá, foi autuado por 4 motivos, sendo o principal a morte de uma preguiça real. O IBAMA afirma que não retirou até o momento nenhum animal de posse do Agenor e que irá primeiramente realizar uma diligência para averiguar o estado de saúde e as condições dos animais. E só a partir dos laudos técnicos dos fiscais tomará as medidas legais cabíveis. O IBAMA destacou que é importante deixar claro que, por mais que as pessoas acreditem estar tratando bem de um animal silvestre, mesmo que ele tenha sido resgatado, está indo de encontro com a natureza do animal, que é de conviver com os seus em liberdade. No caso do resgate de animais silvestres encontrados na natureza machucados ou filhotes, é necessário comunicar a posse do animal para as instituições competentes. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Amazonas é o estado mais desmatado em 2023 de todo o país. Isso de acordo com os dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Bom, somente em março aí foram desmatados 104 quilômetros quadrados, quase 9 vezes a mais que em março do ano passado. Os municípios de Apuí, Novo Aripuanã e Lábrea lideram o desmatamento aqui no estado. Vamos às informações com Odineia Araújo. Os municípios de Apuí, Novo Aripuanã e Lábrea juntos representam 71% do desmatamento registrado no Amazonas no mês de março. Apuí desmatou 49 quilômetros quadrados, Novo Aripuanã 14 quilômetros e Lábrea destruiu 11 quilômetros quadrados de floresta, segundo o monitoramento do IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Com isso, o Amazonas se tornou o estado que mais desmatou no mês de março desse ano. De acordo com o levantamento do IMAZON, foram 104 quilômetros quadrados desmatados no mês passado aqui no Amazonas. O número é quase 9 vezes maior do que o que foi desmatado no estado em março do ano passado. Em 2022, foram 12 quilômetros quadrados de floresta destruída. Esse tipo de crime vai ser combatido com mais rigor pelo Fundo Amazônia, que ontem recebeu a notícia de que os Estados Unidos pretendem investir 10 vezes mais do que havia anunciado anteriormente. Para Beto Mesquita, doutor em Ciências Ambientais e Florestais da entidade Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, o Fundo Amazônia ajudou a reduzir em mais de 80% o desmatamento na região entre os anos de 2004 e 2012. O Fundo Amazônia se mostrou entre ali o período de sua atuação, foi o principal instrumento de alocação de recursos que ajudou a reduzir em mais de 83% o desmatamento na Amazônia brasileira no período entre 2004 e 2012. Então, é importante reforçar a estrutura de gestão e de aplicação de recursos do Fundo Amazônia. Ainda conforme Beto Mesquita, o anúncio dos Estados Unidos em investir nos projetos de combate ao desmatamento e preservação da Amazônia deve mobilizar outros países. E o que se espera, na verdade, é que esses 500 milhões de dólares sejam de fato apenas um primeiro passo para os 20 bilhões de dólares que devem ser alavancados, que devem ser catalisados pelos principais países emissores para investir. E aí, obviamente, não apenas no Brasil, mas investir na proteção e na recuperação de florestas tropicais ao redor do mundo. Essa manifestação de intenção do governo dos Estados Unidos em fazer esse aporte ao Fundo Amazônia, ela é muito relevante. Certamente ela terá o poder de atrair novos aportes de outros países. O Reino Unido já está discutindo a possibilidade e provavelmente a Alemanha e a Noruega devem ampliar os seus aportes. Enquanto os recursos não são liberados e a floresta amazônica continua sendo derrubada, os municípios mais afetados pelo desmatamento estão próximos da divisa com os estados do Acre e Rondônia. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
E o Detran Amazonas está nas ruas com a Operação Tiradentes. As fiscalizações vão seguir durante todo esse fim de semana de feriado prolongado. É isso mesmo, e para garantir, claro, a segurança nas ruas e estradas durante o feriado prolongado, quando há aumento de saída de veículos com destino a cidades do interior. O repórter André Meireles traz mais detalhes sobre a operação. Vamos conferir. Nesta sexta-feira, o Detran iniciou a Operação Tiradentes em todo o estado do Amazonas, com o objetivo de garantir a segurança viária durante o feriado prolongado, quando há registro de aumento de saída de veículos com destino às cidades do interior. De acordo com Arthur Cruz, gerente da fiscalização do Detran no Amazonas, os agentes atuam na rodovia Manuel Urbano, também conhecida como a M070, e na saída da rodovia Torquato Tapajós, a antiga AM010, no posto de fiscalização do estado. Na capital, o foco será na lei seca, além de infrações de trânsitos relacionado ao sistema de iluminação, estado de conservação do veículo e o uso de itens obrigatórios. Ambas fiscalizações terão como foco o sistema de iluminação, estado de conservação do veículo, itens de segurança obrigatório, habilitação do condutor e também o dispositivo de retenção às crianças. Vale ressaltar que qualquer dessas irregularidades constatadas, os veículos só poderão prosseguir viagem sanando as devidas irregularidades. E reforçando também, se algum condutor estiver sob suspeita de álcool, mesmo será submetido ao teste de etilômetro e aos procedimentos previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Já na cidade de Manaus, serão fiscalizadas toda e qualquer irregularidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro, cuja finalidade das ações é aumentar a sensação de segurança viária à população amazonense. A operação de fiscalização segue até este domingo. André Meireles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora 6 horas e 11 minutos em Manaus. Entre os meses de janeiro e abril deste ano, os deputados federais aqui do Amazonas gastaram R$647 mil dos cofres públicos para exercerem suas atividades de representantes da população. Esse recurso é da cota parlamentar, o chamado cotão, usado para bancar as despesas dos parlamentares. Pois é, Cid, tem um detalhe, tá? Que desse total aí, desse valor total, R$231 mil foram gastos só com divulgação. É uma grana, né, galera? É um dinheiro, é muito dinheiro, viu? Sobre esse assunto, vamos falar agora com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu, seja bem-vindo. Então, Cadu, conta logo pra gente quem foi que gastou mais dinheiro divulgando o próprio trabalho. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karine. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvinte do programa 18 horas. Karine, quem gastou mais dinheiro com divulgação da atividade parlamentar, esse é o nome, tá? Que é dado a quem divulga o próprio trabalho, usa o dinheiro público para divulgar o próprio trabalho. Foi o deputado Adair Filho, do Partido Republicano. Entre fevereiro, quando começou o mandato dele, né? Porque ele é o primeiro mandato, e março, ou seja, apenas 2 meses, Adair Filho gastou, Karine, quase R$80 mil. E de acordo com o site da Câmara, quase todo esse montante foi usado para pagar 2 empresas, que provavelmente fazem as redes sociais do deputado. E a gente percebe que as redes sociais de Adair Filho, né, quem acompanha percebe que são bastante arrojadas, né? Tem muitos efeitos visuais, ele está o tempo todo divulgando, colocando os fatos que a atividade dele é na região de Coari, né? Em Coari região, também em Brasília, visitando ministérios, acompanhando cerimônias no Palácio do Planalto, acompanhando comissões, enfim, mas tudo isso com muita tecnologia, né? Com muito arrojo, dá para ver que os vídeos são vídeos muito bem feitos, né? Agora, o segundo parlamentar do Amazonas que mais gastou com divulgação também é republicano, é o deputado federal pela Câmara. Entre janeiro e março, eu digo janeiro porque ele não é o primeiro mandato dele, ou seja, é consecutivo, né, do ano passado para cá. O deputado gastou aí R$45.600 só com divulgando o próprio trabalho. Interessante, Karine, que ele também gastou R$49.300 com serviços de consultoria e pesquisa, que não é uma atividade muito bem clara
não está muito bem esclarecido o serviço que foi prestado para ele para receber essa bagatela, né? Outro gasto, agora, Karine, nessa história aí, eu estou elencando essa questão dos gastos com divulgação da atividade parlamentar, porque é um valor exorbitante, né? Os parlamentares do Amazonas, principalmente esses dois aí, Silas Câmara e Adair Filho, gastaram muito dinheiro nos 3 primeiros meses, né? No caso, Silas Câmara, janeiro, fevereiro e março, e Adair Filho, fevereiro e março. Muito dinheiro que eles gastaram. Claro, outros parlamentares gastaram também, mas esses aí foram os campeões. Agora, Karine, nessa história toda, tem um contraponto. O deputado federal Amon Mandel gastou apenas R$ 1.360 entre fevereiro e março. Isso mesmo aí, R$ 1.360. E com passagem aérea, viu? Que é um gasto exorbitante, principalmente para quem é do estado do Amazonas. Sabe que a passagem aérea não é barata nem mesmo para deputado federal. Então eu conversei com o deputado Amon Mandel para entender a mágica que ele faz, né? Que bruxaria é essa? Eu não podia perder essa piada, viu? Nosso Harry Potter. Boa, cara, ensina pra gente que a gente quer saber também. E ele disse pra gente, né, que conforme havia prometido na campanha, né, ele não iria usar o recurso da cota parlamentar. E alguns gastos dele são cobertos com o próprio salário. Então vamos ouvir o que disse Amon Mandel. Cota para o exercício da atividade parlamentar, o chamado cotão, é uma verba que eu assumi o compromisso em campanha de não utilizar. As duas únicas verbas que eu utilizo são a verba de gabinete, que na verdade não é uma verba minha, é só a soma do salário de quem trabalha para mim, dos assessores, isso fica discriminado, e uma extra cota de passagens aéreas, que foi o que eu também anunciei nas redes sociais, que foi criada agora esse ano e que é a única que eu utilizo para me locomover para o estado do Amazonas e para Brasília e vice-versa, que é necessário ao trabalho. Ponto. Eu tiro do meu bolso todos os meses uma parte do meu salário para complementar ali e aperfeiçoar o mandato, como, por exemplo, para pagar a equipe de programação do Buracômetro, que em parte foi feito pelo nosso gabinete, em parte eu tenho contratado freelancers, como para contratar ali, alugar um carro, pagar a gasolina que os assessores usam para visitar as comunidades e assim por diante. Então essa é uma posição minha que eu tenho desde quando era vereador e permaneço não utilizando. 18 horas. A gente ouviu o deputado federal Amon Mandel. Então, Cadu, ele está seguindo aí a promessa de não usar aí esse cotão, né? Cadu? Alô? Nós perdemos o contato telefônico com o jornalista de Brasília, o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que está conversando com a gente a respeito dos gastos parlamentares em Brasília, os gastos dos deputados federais do Amazonas lá em Brasília, que no total foi um total de R$647 mil que eles gastaram dos cofres públicos para exercer as atividades de representantes da população. Só que o detalhe que a gente estava comentando, né, é que desse total, R$231 mil reais foram gastos só com divulgação, ou seja, divulgando o próprio trabalho, mas isso, gente, em 2 meses. Daí ele contou pra gente, né, os campeões dos gastos e por que esse dinheiro está sendo tão fundamental para esses deputados nesse início de mandato, né, de 2023, principalmente, é claro, para divulgar os próprios trabalhos. Daí a gente acompanhou a fala, rapidinho, só para concluir a fala do Amon Mandel, que foi o que menos gastou, não gastou, né? Ele gastou só R$1.000, R$1.000 e poucos, e ele vem seguindo aí o que ele cumpriu de não colocar a mão, né, de não gastar esse dinheiro do cotão e usar basicamente os recursos próprios do próprio salário. Cadu, já voltamos aí. Então, Cadu, é isso aí que a gente acabou de ouvir do Amon Mandel, né? Exatamente, Karine. O trabalho dele, essa forma dele gerenciar o trabalho dele é exemplar, né, Karine? Mas olha, eu tenho um ponto de vista, a gente vem trabalhando aqui.
Alô, estamos com dificuldade no contato telefônico com o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos. Vamos fazer o seguinte, vamos de passagem de bloco, a gente faz a previsão do tempo e daqui a pouquinho a gente vem com a entrevista e depois voltamos a conversar com o Cadu lá de Brasília, ok, gente? Vamos lá? 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, Prefeitura de Manaus fecha parceria com o SESI para aumentar o número de vagas em creches. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora 6h19, vamos conferir a previsão do tempo para este sábado e domingo. Teremos um final de semana tranquilo aqui em Manaus, de sol mesmo, Karine? Previsão do tempo. Como estamos em Manaus, Cid Soares, vamos ter um pouco de tudo, né? Vamos lá. Para o sábado, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus, tá? As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 63% e 98%. E no domingo, também sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 97%. Mix. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o novo presidente da Manaus Cult, Oswaldo Cardoso, que está há poucos dias no cargo. Ele é responsável por tocar os projetos municipais na área de turismo e cultura. Muito boa noite, presidente. Obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da Mix, ao vivo aqui no programa 18 horas. Então, o que muda no turismo e na cultura com o senhor no comando da Manaus Cult? Boa noite. Boa noite. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Sou muito fã de vocês, então aí, obrigada. No meio do trânsito a gente sempre dá uma parada para ouvir. E começando com a sua pergunta, nós estamos à frente da Manaus Cult já tem 11, 12 dias. E uma semana muito intensa, né, na captação de recursos em Brasília, fazendo algumas readequações dentro da secretaria para que a gente possa executar um bom trabalho. Criamos o setor de projetos, porque com o novo governo agora a gente vai ter muito recurso para isso e para poder fomentar a cultura, o turismo e os eventos na nossa cidade. Bom, o senhor já esteve, aliás, há poucos dias em Brasília em busca de recursos e parcerias. O que de fato o senhor conseguiu de compromisso com o governo federal? Olha, eu fui bem claro para o governo federal, para as pessoas em qual eu tive reunião. Falei, olha, a eleição acabou, o momento agora é construir pontes. Precisamos da ajuda de vocês. Manaus é uma cidade-estado com um orçamento de município. Então, sem essa parceria, nós não vamos conseguir desenvolver um trabalho que atenda os anseios da população, né? Nós tivemos com a ministra do Turismo, foi uma conversa muito bacana. Convidei-a para o nosso grande evento, o Sou Manaus em setembro. Ela confirmou presença, falou, pelo menos um dia eu estarei lá para conhecer a realidade. O prefeito Davi Almeida tem sido um entusiasta com relação ao turismo, né? Tem feito grandes investimentos. Uma prova disso, dia 1º de maio, vamos estar inaugurando Casa de Praia Zezinho Correia, né? Então, a gente tem criado mecanismos e atrações para que o turismo, não só a questão cultural e evento, mas essa sinergia aconteça de forma natural, né? Então, dia 1º temos a inauguração do local, vai ter uma atração nacional, no Dia do Trabalhador vai ser um feriado, então a gente está esperando uma lotação enorme na Ponta Negra. Exato. Agora, a gente tem visto que a Manaus Cult vem sendo criticada por supostamente virar um reduto evangélico, incentivando fortemente eventos religiosos. O senhor, como é que o senhor analisa essas críticas? Olha, eu gosto de dizer, não seja curioso, não um julgador, né? Eu fui bem claro no primeiro dia em que assumi, na minha posse, falei, olha, Oswaldo Cardoso é evangélico, mas o presidente da Manaus Cult não. E simbolicamente, na minha primeira agenda oficial, às 14h, eu atendi as religiões de matriz africanas e firmei um compromisso. Falei, olha, na minha gestão, enquanto eu estiver nessa cadeira, vocês terão o melhor apoio que vocês já tiveram.
Vamos fazer política sem olhar a quem? Política cultural, de fomento. Contem comigo, dei meu telefone pessoal, falei, qualquer problema, qualquer dificuldade, a famosa cerca de Jurubeba comigo não existe. Boa. Perfeito. O que o senhor pretende fazer para incentivar novos talentos das artes e da música manauara? Olha, nós temos alguns projetos já em andamento. Né? Nós temos até o dia 30 desse mês, nós temos um edital aberto, né, que é o edital Manaus Faz Cultura, né, 2 milhões de reais, mais ou menos, para que a gente leve os artistas para fomentar isso na periferia, com escolas, com oficina de música. O prefeito Davi Almeida pediu de mim, olha, eu quero ver uma criança do Jorge Teixeira tocar violino. Eu falei, compartilhamos do mesmo sonho. Então vamos levar a cultura para as áreas periféricas da nossa cidade, que a gente sabe que a dificuldade financeira é muito grande. As pessoas não têm muitas vezes como se locomover até o centro da cidade, né? Então o prefeito pediu, determinou e a gente está construindo isso a 4 mãos. Cid, eu acredito que o poder público não faz cultura. A nossa missão é facilitar, fomentar e não atrapalhar. Quem faz cultura é a sociedade, é a diversidade. Perfeito pensamento. Tá certo. Perfeito. Agora, entrando nesse lado de levar cultura para as áreas mais carentes, digamos assim, a gente tem falado muito sobre violência, falamos muito nas últimas semanas sobre violência nas escolas. O senhor acredita que a cultura conseguir atingir essas áreas mais carentes, esses jovens, ainda mais jovens em situação vulnerável, a cultura, ela consegue resgatar e modificar esse quadro de violência? Com certeza eu acredito que a ociosidade, ela influencia negativamente, não só nos jovens, mas para todos. Então, se nós criarmos mecanismos que a gente ocupe a mente desse jovem com coisas boas, com atração, com cultura, com esporte, né? Com esporte. E esse é o nosso trabalho, levar isso para a área periférica. Tem uma reunião essa semana com a nossa secretária Dulce Almeida para que a gente possa usar os espaços das escolas. Mas isso aí precisa de um ajuste financeiro, porque precisa de mais segurança, para que as pessoas possam ir para nossas escolas, fazer fanfarra, que antigamente tinha, na minha época tinha fanfarra, hoje você não vê mais fanfarra, né? Eu vejo os grupos folclóricos pedindo, poxa, a gente tem que ensaiar na rua. Então eu falei, olha, vamos conversar, vamos tentar ajustar, a minha missão aqui é facilitar a vida de vocês. Perfeito. E algum projeto novo, assim, que pode começar agora, dos próximos meses? O que a gente pode esperar de lançamento, de novidade da Manaus Cult para os próximos meses? Olha, a gente está focado muito, ao contrário do que falam, a gente está focado muito em economia criativa. O pessoal fala, poxa, Manaus Cult nos últimos anos é só evento. Falei, não, gente, eu essa semana fiz questão de ir ao MUMA, ir ao Palácio, para que nós possamos ver o que a gente pode aproveitar daqueles espaços para trazer a população. Essa semana tivemos o lançamento do edital da 3ª Mostra Indígena no MUMA. Né? Tivemos um catálogo da 2ª mostra e convidei a população de Manaus, porque não adianta a gente ter espaços muito bonitos, muito arrumados, se a população não ir até lá. Então a gente tem que criar esse fluxo, mas para a gente criar esse fluxo a gente tem que ter segurança. Infelizmente o nosso centro padece de segurança, né? Então vamos reunir também essa semana com a Secretaria de Segurança Pública para aumentar o policiamento naquela área, né? Porque é uma área linda. Para que eu tive a oportunidade, às vezes a gente andando de carro, sim, a gente não percebe. Verdade. Eu fiz questão de ir andando da Manaus Cult e você olha a arquitetura portuguesa, você olha a beleza, você olha o chão, você começa a ter percepção e aí você começa a viajar na história da nossa capital. Então, assim, quero que as pessoas possam usufruir disso, né? E agora o poder público tem que estar unido para que a gente possa dar isso para nossa cidade. Fazer isso com segurança. Com toda certeza. Agora eu lembro do termo turistar, né? Que existe alguns lugares que a pessoa que nasce e mora na própria cidade ali, às vezes não vai mais, não tem mais esse olhar de turista, né? Você, como cidadão mesmo, onde você gosta de turistar aqui em Manaus?
Olha, eu tô apaixonado pelo centro. Boa, eu adoro ali eu também, me apaixonei, né, pelo centro, porque é muito... A nossa vida é tão corrida. E a gente, às vezes, perde pequenos detalhes que podem mudar o nosso dia. E eu percebi que naquela caminhada que eu gosto de fazer ali do Manaus Cult pro Muma, no antigo Iapetec, para quem não conhece aquela região da praça ali, você começa a ver uma diversidade, uma arquitetura que você não vê no Vieira Alves, que você não vê nessas áreas mais longe do centro. Então, se a gente não valorizar isso, quem é que vai valorizar, né? A gente vê, eu posso falar agora do período de cruzeiros, vamos ter 13 cruzeiros de outubro até maio, né, com mais de 13 mil visitantes. Quem visita o centro são essas pessoas. Então, a gente precisa trazer a população manauara para as suas origens. Eu acho que esse é o caminho certo. Então, vamos turistar, né? Vamos turistar. Presidente, muito obrigada pela sua presença hoje aqui conversando com a gente no 18 horas. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Uma boa noite para o senhor. Imagina, ótima noite. Conversamos com o novo presidente da Manaus Cult, Oswaldo Cardoso. 18 horas. Bom, e para quem aguarda a reabertura das matrículas das creches de educação infantil da Rede Municipal de Ensino, a Secretaria Municipal de Educação firmou parceria com o SESI. O objetivo é, claro, ampliar o número de vagas da Prefeitura para as creches e educação infantil. E logo no início, pelo menos 700 crianças devem ser beneficiadas. A parceria trabalha ainda para a distribuição de mais de 300 vagas em outras unidades do SESI até 2024. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. A parceria vai beneficiar mais de 700 crianças, sendo 532 vagas para idades de 1 a 3 anos e 175 para educação infantil, de 4 a 5 anos de idade. As vagas seguem alguns critérios que serão divulgados em breve nas redes sociais da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação, seguindo a orientação do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado. As vagas serão ofertadas mediante a avaliação socioeconômica das famílias, como explica a secretária de Educação da capital, Dulce Almeida. Nós fizemos a seleção no início do ano para nossas creches, municipais. Tivemos uma orientação da Defensoria Pública e do Ministério Público e chegamos a essa conclusão, a uma conclusão do grupo. Criamos um grupo de trabalho para tratar dos novos critérios e todas as pessoas que precisavam participar do grupo foram ouvidas, pedagogos, as meninas que cuidam da matrícula, jurídico, e ainda já apresentamos tanto ao Ministério Público quanto à Defensoria e chegamos a um acordo. Dessa forma, as pessoas precisam ficar. É muito boa a tua pergunta, que as pessoas precisam ficar atentas aos sites da CEMED, da Prefeitura de Manaus, para saberem quando que a gente inicia a inscrição, mas assim, não teremos mais sorteio. O SESI atende mais de 1.000 crianças, sempre visando uma educação de qualidade, além do cuidado com os seus alunos. E não será diferente com os alunos da Rede Municipal de Ensino. Essa é a primeira parceria de muitas que ainda virão, como explica o presidente da FIEAM, a Federação das Indústrias do Amazonas, que é vinculada ao SESI, Antônio Silva. Tivemos um investimento, o SESI fez um investimento de 3,5 milhões para poder adaptar e receber as 1.000 crianças, porque nós temos hoje aqui já uma média de 1.100, 1.200 crianças estudando na creche, também no ensino, de formas que tivemos que fazer essa adaptação na construção de mais 13 salas. Nos preparamos para receber e fazer esse convênio. Espero que não seja o primeiro e último convênio, seja o primeiro convênio de outros convênios que nós poderemos fazer junto com a CEMED. Para a Rosana Vasconcelos, superintendente regional do SESI no Amazonas, a principal missão da parceria é ofertar uma educação de qualidade para a garotada. Integrar os nossos professores do SESI com os professores da CEMED, culminar o conhecimento deles, fazer um intercâmbio de informações e de conhecimento para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento dessas crianças da forma mais humana, da forma mais profissional e da forma mais acolhedora possível. Essa é a nossa expectativa e eu não tenho dúvidas que o SESI, junto à CEMED, cumprirá de forma muito profissional
profissional essa missão de educar. A meta da CEMED é inaugurar 6 novas creches entre os meses de maio e junho deste ano, disponibilizando mais de 1.000 vagas para educação infantil da rede municipal de ensino. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 33 minutos, reconectamos com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, estávamos falando a respeito do gasto dos deputados federais do Amazonas, não é? Que no total chegaram a gastar R$647 mil dos cofres públicos, sendo que desse total 231 foram gastos só com divulgação. Pessoal, caiu novamente a linha? Caiu novamente a nossa conexão. Hoje o telefone está de mal com a gente, não é, Cid Soares? Não tenha dúvida. Seguimos em frente, então. Vamos lá. Vamos para a matéria do André Meirelles. Ele que fechou para a gente um material a respeito da condenação de Anderson Guimarães de Souza. Exato. Esse Anderson Guimarães de Souza, para cumprir 20 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por feminicídio. A vítima é a vendedora autônoma Yolanda Humberto Avelino, que era a companheira dele. E o crime, Cid, foi em dezembro de 2019, na residência, na casa do casal. Isso. E segundo os autos, depois de matar Yolanda por asfixia, Anderson enterrou o corpo dela no quintal de casa, no quintal da casa onde eles viviam. O repórter André Meirelles acompanhou o caso e traz pra gente mais detalhes. Réu por feminicídio, Anderson Guimarães de Souza foi condenado na última quarta-feira a 20 anos e 3 meses de prisão pela morte da própria mulher, a vendedora Maria Yolanda Humberto Avelino. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Amazonas, o crime ocorreu em dezembro de 2019 na casa do casal, na rua Iarapé, no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. Conforme os autos, em 11 de dezembro de 2019, o casal se desentendeu após a vítima descobrir que Anderson havia largado o emprego e não estaria ajudando com os afazeres da casa. Por esse motivo, o acusado matou a companheira asfixiada. Segundo os autos, após o crime, Anderson enterrou o corpo da vítima no quintal da casa onde viviam. Ainda conforme a denúncia, para não levantar suspeitas, ele manteve uma rotina normal de trabalho por 6 dias, até que os filhos de Maria e Yolanda descobriram o corpo da mãe enterrada no quintal. O acusado foi preso em flagrante. Conforme a sentença, o réu foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, ou seja, feminicídio praticado contra a companheira dentro da própria casa. A pena também levou em consideração o crime de ocultação de cadáver. Para a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia da Mulher em Manaus, crimes de homicídio como este caso acontecem não só durante uma briga, mas também pela separação do casal. A mulher precisa ficar atenta para não correr o risco de ser vítima desse tipo de crime. Os crimes de feminicídio geralmente ocorrem na época da separação de um casal e até um ano dessa separação. É um momento mais perigoso que a mulher enfrenta, porque geralmente o agressor não aceita esse final de relacionamento, insistindo em voltar, até que nasce nele o desejo de acabar com a vida dessa mulher. E geralmente é nessa época que ocorrem os crimes de feminicídio. A delegada também orienta que a mulher que está sendo vítima de ameaças tanto em casa quanto por outros meios deve denunciar a situação para a polícia. E a mulher que está percebendo que está sendo ameaçada por mensagens, por atos, até por palavras mesmo desse agressor que ele pretende matá-la, ela não pode subestimar isso e sim deve imediatamente ir à delegacia, registrar esse fato quando se trata de um final de relacionamento ou até estando junto com esse companheiro. O melhor é ir à Delegacia da Mulher, registrar o fato, solicitar imediatamente as medidas protetivas de urgência para que aquela vítima fique afastada do agressor e ele não chegue próximo a ela, para concluir esse crime de feminicídio contra essa vítima. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Agora em Manaus, 6h38. Você segue com as informações mais importantes desta sexta-feira para você até às 7h aqui no programa 18 horas. E a gente falou ainda há pouco na entrevista do dia com o secretário da Manaus, o presidente da Manaus Cult, né, Cid Soares? Isso. Falamos sobre a temporada de cruzeiros, que é o seguinte: mais de 13 mil turistas passaram por Manaus a bordo de luxuosos navios nesta temporada, de outubro de 2022 até a primeira quinzena de abril deste ano, e a cidade recebeu 12 embarcações. Em média, Manaus recebeu visita de 3 navios por mês, sendo dezembro o mês que recebeu o maior número de turistas, mais de 4 mil. O último navio desta temporada, o Silver Shadow, está previsto para chegar em Manaus aí no dia 14 de maio, com 694 turistas, um gasto médio de $80 por dia, o que representa uma injeção de cerca de R$280 mil na nossa economia. A temporada de cruzeiros começou em novembro do ano passado e segue até maio de 2023, com a previsão de receber o total de 17 navios e o fluxo de aproximadamente 18 mil turistas. A expectativa é de gerar mais de R$100 milhões para a economia local. 18 horas. Muito bem, agora faltando 20 para as 7, hora de conferir a previsão do tempo para esta noite. Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 89% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 97%. Mix. E o salário médio do trabalhador do Polo Industrial de Manaus teve perda de quase R$150 entre 2018 e 2023. Os dados são da própria Suframa e revelam que não seguiu a inflação, enquanto o salário nesses 5 anos subiu 22,41% nas empresas do distrito. No mesmo período, a inflação foi de 27,79%. Já o Sindicato dos Metalúrgicos acusa empresas de ganharem benefícios fiscais e explorarem os trabalhadores. Segundo o sindicato, nas grandes empresas, 70% dos funcionários ganham apenas um salário mínimo. Vamos saber mais sobre essa situação agora na reportagem de Odineia Araújo. Se teve uma coisa que encolheu entre os anos de 2018 a 2023, foi o salário dos trabalhadores do Polo Industrial de Manaus. É o que apontam indicadores de desempenho industrial 2018-2023, publicados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus esse mês. De acordo com esses indicadores, a evolução da média salarial dessa categoria não acompanhou a inflação e a grande maioria dos trabalhadores teve perdas no poder de compra. A Suframa informa que em 5 anos, o salário médio no Polo Industrial de Manaus estaria em R$ 3.462 ou R$ 145,65 a mais do que o atualmente registrado. Mas para Valdemir Santana, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, que representa os trabalhadores do Polo Industrial, o salário pago nas empresas da Zona Franca de Manaus hoje é muito inferior a essa média apresentada pela Suframa. De acordo com Valdemir Santana, de 15% a 20% dos trabalhadores ganham um salário mínimo apenas. Enquanto isso, as empresas dobram o faturamento. Em 7, 8 anos, dobrou o faturamento das empresas e o salário também reduziu quase pela metade, a média quase 35%. Esse dado é verdadeiro. Mas qual é o motivo de reduzir? Porque as empresas pegaram a lei que foi modificada pelo governo, parte da lei que está mal interpretada sobre terceirização, né? Aí reduziu o salário do pessoal. A maioria do pessoal, em torno de 15% a 20% do distrito industrial, ganha salário mínimo pelas empresas terceirizadas e pelas empresas de mão de obra temporária, né? Que não tem direito a nada o trabalhador. Por conta disso, muitas empresas do Polo Industrial de Manaus estão sendo denunciadas na Justiça do Trabalho. Isso não pode acontecer, que na atividade fabril tem corsalzinho de funcionário, tem que ganhar igual. Então não tem fiscalização do Ministério do Trabalho, não tem fiscalização do Ministério Público, não tem fiscalização da Suframa nem do governo do Estado sobre essa questão. É por isso que a empresa que nem a Samsung, que gastava em torno
torno de 2% da folha de pagamento, hoje é 0,5% que ela gasta em relação ao faturamento. A Honda gastava 4,5% sobre o faturamento, hoje ela gasta 1,3% sobre o faturamento. Então, reduziu o salário. Você imaginar que uma moto Honda, os 8 mil trabalhadores, 3 mil é tudo ganha salário mínimo, é um absurdo. Ainda conforme o presidente do Sindimetal, há empresas de grande porte em que 70% dos trabalhadores ganham um salário mínimo apenas. Com isso, segundo o presidente Valdemir Santana, as empresas enriquecem com benefícios fiscais e contratação de mão de obra barata. As empresas ganham benefício fiscal e explorando os trabalhadores, que chamam de terceirização, eu chamo de escravidão. São trabalhadores escravos. A folha de pagamento é insignificante. Se imaginar que uma Samsung paga 0,5%, ela gasta 0,5% do faturamento, que ela fatura 31 bilhões de reais, e ainda tem 5% de PID, então a folha de pagamento dela é zero. E é insignificante. O Sindicato dos Metalúrgicos, inclusive, denuncia que os trabalhadores terceirizados dessas grandes empresas são proibidos de utilizarem a rota da empresa para a qual prestam serviços. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 44 minutos. Chegou a hora da gente saber a respeito dos bastidores da política local, da política amazonense, com ela, jornalista Cíntia Blink. Cíntia, boa noite, Cíntia. Conta pra gente, começa falando pra gente como é que está sendo esse feriadão para os nossos políticos. Boa noite. Oi, Karime, Cid, todo mundo que tá com a gente aqui na 100.7. Pois é, feriado, pra eles a gente trabalha normal, né, Karime, Cid? Sempre. E todo mundo que tá aqui na Mix. Ainda bem, graças a Deus. Bem. Bom, então, mas no fim, eles também trabalham, viu? Às vezes pode até não aparecer, mas tá todo mundo se movimentando e isso tem a ver com o quê, Karime? Com 2024, como sempre, quando eu sento aqui tem que falar disso. Mas, deixa eu começar dizendo assim, o governador Wilson Lima, ele parabenizou a Polícia Civil e Militar, porque hoje é dia de Tiradentes, mas também 21 de abril é dia do policial militar e civil. Aí não só o governador Wilson Lima, né, usou aí as redes sociais para dar os parabéns, mas também o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André, também o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Roberto Cidade, e o prefeito de Manaus, Davi Almeida, usou as redes sociais para falar das iniciativas da prefeitura para fomentar o esporte. Segundo o prefeito, há 22 projetos sociais que são contemplados com o kit esportivo, que é do programa Esporte Comunidade. Esses 22 projetos são da Zona Sul. E, nas redes sociais está mais ou menos desse jeito. O deputado Roberto Cidade, ele também publicou um balanço de como é que foi o Fórum Estadual das Casas Legislativas, o FECLAN, que aconteceu há pouquinho tempo, né? Na verdade, ontem foi o último dia e é um super evento aí que é da Assembleia, mas que une o interior inteiro, vem gente do interior para cá. Foi nesse evento que ele falou lá cumprimentando o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Josué Neto, que ele cumprimentou dizendo meu único presidente, deve ser único daqui para frente também, que deixou todo mundo com aquela pulga atrás da orelha, né? Dizendo, eita, o que você tá informando pra gente aqui, Cidade? Mas a gente falou disso ontem. E aí ele fez aí esse balanço, ele disse que foi inovador esse ano, que teve oficinas temáticas e teve gente que participou, que teve oportunidade de participar e aprofundar ali o conhecimento técnico que dificilmente teriam em qualquer outro ambiente, mas que tiveram ali na FECLAN. Ele usou bastante a rede social para fazer aí esse balanço desse super evento da Assembleia. Karime, Cid. Bom, Blink, estamos respirando já os ares aí da campanha mais antecipada da história. Sempre. Pois é, como é que os políticos estão se preparando para essa eleição de 2024? Procede a informação de que os prováveis pré-candidatos a prefeito de Manaus já estão contratando marqueteiros e equipe de comunicação? Procede um bocado, mas nos bastidores. Claro que Entendi. Nada... não postaram sobre isso, sabe, Cid? Porque não é Nem muito... dá, né? Não é legal. muito inteligente você postar, então, quero ser candidato, porque aí você vira um alvo. Mas desses nomes que a gente sabe que tá rolando, já teve até pesquisa, são muitos nomes, né? Pelo menos 3 deles já estão com equipe, com marqueteiro, esses que ensaiam vir aí em 2024.
marqueteiro e outros profissionais que vão ajudá-los aí a chegar no objetivo final, que é ser prefeito de Manaus. Como a coisa está bem concorrida, eles estão contratando marqueteiros, estão contratando instituto de pesquisa para saber como eles estão, mas eles estão fazendo o dever de casa, viu? O que eu quero dizer com isso? Além de toda essa equipe, o dever de casa é saber o que vai pegar em Manaus, qual que é o assunto que vai eleger alguém. Então eles estão vindo mais preparados. Isso é um ponto positivo de uma campanha assim tão antecipada, porque como é muita gente concorrendo há tanto tempo, é uma preparação que acontece muito antes. Então tudo vale. Conhecer qual que é a demanda que a cidade mais anseia, qual é a linguagem que vai se usar na comunicação para que você acerte o coração do eleitor. Então, eu acho que essa vai ser uma campanha muito no detalhe. E quem não vier bem preparado, não vai estar no nível certo ali para disputar, porque está todo mundo... Olha só, a gente está há bem mais de um ano do início da campanha e as pessoas já estão buscando marqueteiros. Normalmente, quando é uma campanha normal, isso vai acontecer, esse tipo de contratação e preocupação de qual é a demanda lá para o começo do ano que vem, no começo da eleição. E olha só, a gente está em abril desse ano, quer dizer, praticamente começo desse ano, e já estamos falando sobre isso. Então tá bem antecipado e essa briga eu quero ver, e eu acho que ela não vai ser pra gente despreparada para nenhum amador, viu? Pois é, isso que eu ia falar, Cíntia, porque quem não entrar também nesse ritmo já agora vai começar perdendo, não é não? Quem não está fazendo nada já está perdendo de agora. Ou quem está se preparando achando que daqui a pouco eu cuido disso. Quem está se preparando como para uma campanha normal, essa campanha é bem anormal, viu? Essa campanha não tem nada a ver com o que a gente conheceu até agora. Então, dia de feriado, provavelmente muitos deles estão em reuniões aí para saber qual que vai ser o movimento para ganhar a eleição de 2024, que não vai ser fácil. E estudando todo o cenário possível, né? Blink, agora o que a gente tem de novo aí da CPI das águas? Podemos esperar o que dos próximos dias, Cíntia? Pois é, né? A CPI da água, a gente falou semana passada sobre... Aliás, semana passada não, esta semana que passou, eles fizeram diligências, ou seja, pesquisas locais, mas foram aos bairros ali para saber como é que está a situação. Eles foram na rua 5 do conjunto Renato Souza Pinto, que é lá no bairro da Cidade Nova, zona norte de Manaus, para saber como é que está a pressão da água. Não só os vereadores foram, mas também técnicos da Águas de Manaus. E fizeram ali uma avaliação, estão indo em outros lugares também. Eu conversei com o presidente da CPI, o vereador Diego Afonso, que me falou que hoje também teve diligência, ou seja, hoje também eles foram aos bairros para saber aí quais são as reclamações, as principais demandas. E essa semana que vai chegar agora, eles têm mais uma sabatina aí para fazer. Vão ouvir mais pessoas para saber como podem melhorar a situação da água, enfim, fazer toda essa investigação. Aí, além disso, lembra que eles fizeram uma proposta para Águas de Manaus reduzir a taxa de esgoto para zero? Reduzir totalmente? Pois é, Águas de Manaus, eu conversei com eles, com a assessoria, e eles disseram que, na verdade, já não é cobrada a taxa de esgoto onde para quem não tem o serviço, né? Para quem não tem o serviço. Mas esse assunto, ele deve voltar à CPI, ele deve ser assunto novamente ali, e a gente vai continuar acompanhando, viu? Porque a comissão, eles chegaram a propor uma redução de 50% na taxa de quem tem o serviço de esgoto, né? Achando muito caro, e zerar a taxa para quem não recebe o serviço. Pois é. Mas tem consumidor que paga essa taxa mesmo não recebendo o serviço. Essa é uma das reclamações no PROCON, aliás, dos consumidores da Águas de Manaus. A resposta que eu tive até agora da assessoria foi: quem não tem o serviço não paga a taxa, mas aí a gente precisa verificar se é isso mesmo, já que tem reclamação até no PROCON, como você está dizendo. Exato, ou seja, vamos aguardar essa semana para ver como é que vai ficar, inclusive o valor, né, dessa taxa de quem tem o serviço do esgoto. Não sei se se eles vão conseguir cair pela metade. Mas 20% a gente já teve uma resposta aí. Da própria concessionária, já é uma abertura, né? Olha aí, já Aí a gente já fica assim, bom, se foi 20, por que não 50? Olha aí, mais um pouquinho. Tá ótimo. Então, Cíntia Blink, muito obrigada pelas informações. Boa noite. Bom fim de semana. Até segunda. Boa noite, Blink. Até segunda.
18 horas. Esporte. Agora chegou a hora da gente saber as novidades do esporte com Cid Soares. Cid, conta pra gente. A gente pensa que não tinha muita coisa hoje, né? Muita. Chegou a hora de a gente conhecer o campeão do Campeonato Amazonense de Futebol Profissional Série A 2023. E esse duelo final entre Amazonas Futebol Clube e Manauara Esporte Clube acontece amanhã às 15h30 no estádio Carlos Amit. Lembrando que a vantagem do empate é do Amazonas, o Onça Pintada. E com a melhor campanha, né? Claro, teve a melhor campanha e líder da primeira fase. A venda física de ingressos para a final começa amanhã, a partir do 12h30, na bilheteria lá do Zamit. Mas a compra online já está liberada através do site Ingressos de Vantagens. E os valores são de R$40 a inteira e 20 a meia. E olha, o Amazonas estreou o Campeonato Brasileiro Sub-17 e Sub-20 de atletismo, conquistando resultados além do esperado, né? E fechando o primeiro dia com 12 medalhas conquistadas. O evento está sendo realizado no CT Paralímpico, né, na cidade de São Paulo, e segue até amanhã. Todos os 11 para-atletas amazonenses conquistaram medalhas, além do atleta guia Joaquim Filho. Para 9 para-atletas, esta é a primeira competição fora dos jogos escolares, enfrentando aí para atletas de outros estados e clubes com níveis mais elevados na competição, o que acaba virando aí um grande desafio, né, para os nossos estreantes, que é o caso do para-atleta Cauã Barbosa, de apenas 17 anos. Nas duas competições, ele arrastou medalhas para o Amazonas. E ontem, ele mostrou o esforço de muitos treinos, conquistando uma medalha de ouro na prova de 800 metros classe T54 e prata nos 100 metros classe T54. Amanhã e domingo, a partir das 9 da manhã, a Arena Amadeu Teixeira recebe a 10ª edição do Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu Pro 2023, que tem por objetivo aí qualificar os atletas para competições nacionais. As disputas do Campeonato Amazonense de Jiu-Jitsu Pro 2023 vão rolar aí nas categorias pré-mirim, mirim, infantil, juvenil, adultos e master. A competição é organizada pela Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Profissional. E durante os 2 dias de eventos, estão confirmadas delegações vindas de Manacapuru, Tefé, Quari, Parintins, entre outros municípios. E para encerrar, o Brasil conheceu aí os adversários do Mundial Sub-20 em sorteio realizado hoje de manhã na sede da FIFA em Zurique. A equipe do técnico Ramon Menezes está no grupo D, ao lado de Itália, Nigéria e República Dominicana. O Brasil chega ao Mundial como campeão do Sul-Americano da categoria. É o que temos, Karime Leão. Muito bem, chegou a nossa sexta-feira, dia de conferir as dicas da nossa agenda Mix para esse fim de semana. Karime, é com você. A Agenda Mix começa com a estreia do 25º Festival de Ópera do Amazonas, que acontece hoje, sexta-feira, daqui a pouco, a partir das 8 da noite, no Teatro Amazonas, com a ópera O Contratador de Diamantes, de Francisco Mignoni. Os ingressos para o festival estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas e na internet. A programação segue até o dia 28 de maio e tem entrada gratuita para recitais e programação infantil. Em Manaus acontece a primeira edição do Festival Literário do Centro. O evento começou na quinta-feira e na programação estão atividades educativas com escolas, sarau literário, contação de histórias e mesas redondas com nomes expressivos da literatura, como o líder indígena, escritor e filósofo Ailton Krenak. O evento segue até este domingo, dia 23, com entrada gratuita. Itacoatiara comemora o aniversário de 149 anos e a programação começou hoje, segue durante o fim de semana e só termina na segunda-feira, dia 24. A festa acontece no Centro de Eventos Juracema Holanda, no centro da cidade, com entrada gratuita. E neste sábado, o cantor Gustavo Lins se junta com outros artistas de Manaus para show na Roda de Samba. Meia-noite acaba. A apresentação acontece a partir das 6 da tarde na Avenida Djalma Batista, número 1279. Os ingressos estão à venda na internet a partir de R$30.
Você está ouvindo 18 horas. E escuta esse levantamento: o índice de inadimplência dos brasileiros aumentou no primeiro trimestre deste ano. Os dados são do indicador da Boa Vista, que mede a inadimplência do país e revelam um aumento de 5,1% na comparação com o mesmo período, ou seja, o período de outubro a dezembro de 2022. O indicador registrou alta de 2,3% em março, depois de subir 0,2% em fevereiro. E com isso, encerrou o primeiro trimestre com crescimento com 5,1%. O levantamento revela também uma série de dados aí originais, o aumento da comparação anual, que ainda é forte. Muito bem, agora 6 horas e 58 minutos. Vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Relatório da Comissão Pastoral da Terra, divulgado nesta semana, aponta a gravidade dos conflitos por terra na Amazônia. As unidades da federação com índices mais elevados de conflitos por terra, 4 integram a Amazônia Legal. Segundo o relatório, a região concentrou em 2022 1.107 conflitos no campo, o que representa mais da metade de todos os conflitos ocorridos no país. Outro dado alarmante é que dos 47 assassinatos no campo registrados no Brasil no ano passado, 34 ocorreram na Amazônia Legal. O número representa 72,35% de todos os assassinatos no campo. De acordo com o relatório, a curva ascendente na Amazônia Legal a torna um dos mais graves epicentros da violência no campo na atualidade. O relatório descreve a região da maior floresta tropical do planeta como palco de exploração e devastação, um verdadeiro campo minado com mais de 121 mil famílias de povos originários e comunidades camponesas atingidas em 2022. As áreas de fronteira agrícola na Amazônia têm registrado índices crescentes de conflitos e o foco recai, sobretudo, em comunidades tradicionais como os territórios indígenas. A situação é gravíssima e requer ainda mais ação das autoridades para evitar violência e mais mortes. 18 horas. Agora em Manaus, 7 em ponto. Termina aqui o 18 horas de hoje, dessa semana. Agradeço a sua companhia, a sua audiência. Cid Soares, boa noite. Um agradecimento dobrado, por tudo, e um feliz fim de semana. Nos encontramos na segunda-feira aqui na Mix. É isso aí, obrigada pela sua companhia. Um beijo, até segunda. Você ouviu 18 horas.